Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário, nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, está no ar mais uma edição do programa Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. O tema principal desta semana é a alimentação com os antioxidantes. Você já ouviu falar desse tema e quem vai abordar com a gente esse assunto é a nutricionista Jéssica Carvalho. Vai abordar esse tema aqui no estúdio com a gente. É isso aí, a Nicole Fontes Lima conta pra gente sobre a Ayurveda. A instrutora de yoga fala logo mais no Ponto de Equilíbrio. Tem mais, o personagem da semana é a Pri Mascarenhas, que fala como uma paixão pelas mandalas se transformou no projeto do Mandalier. E ainda a Mariane Nagy traz uma receita nova, direto do São Pedro Spa Médico. Não saia daí que o equilíbrio está só começando. Para a gente começar, no Ponto de Equilíbrio, temos a instrutora de yoga, Nicole Fontes Lima, nos falando sobre a Ayurveda, que é, digamos assim, um conhecimento milenar, que nasceu na Índia, é chamada também da ciência da vida. Vamos acompanhar. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e que de uns tempos para cá tem virado moda. Toda essa coisa da medicina natural, alternativa ou holística tem uma origem muito importante, que é a medicina ayurvédica. A Ayurveda é um grande livro de filosofia da Índia, que tem muitos anos, há milênios ele foi escrito. E esse Ayurveda deu base a essa medicina, que na verdade não é só uma relação de saúde física, é uma questão de filosofia de vida. Então a medicina ayurvédica, ela nos propõe muitas dicas e, além disso, possibilidades de autoconhecimento através de alimentação, massagem, dietas de purificação e algumas práticas. Nos próximos programas, nos nossos encontros, eu vou dar algumas dicas do dia a dia para vocês. Obrigada! A personagem da semana é a publicitária Pri Mascarenhas. Ela transformou a paixão pelas mandalas no projeto Mandalier. Acompanhe o bate-papo. O Mandalier, ele nasceu há uns 2 anos, quando eu comecei a pintar as mandalas em madeira, né? Antes disso, eu sempre fiz artesanato e comecei a fazer. Eu sempre achei lindo o símbolo da mandala e eu comecei a fazer as mandalas em fio. Mas o que me conquistou mesmo, que eu adorei, assim, eu acho que as tintas me encontraram, assim, foi, né, fazer as mandalas em madeira. Então, o Mandalier começou assim, começou de uma inspiração mesmo, assim. Vou comprar as tintas, a madeira e fluiu. Primeiro foi para mim mesmo, tanto que o meu apartamento, ele era cheio de mandala. Aí, os amigos, né, o meu marido falava, você tem que colocar na internet para que as pessoas conheçam esse trabalho, né? E eu sempre fui meio assim, não sei, né? Será que vão gostar? Aí no que eu criei a página, já começaram a surgir, assim, interessados e o pessoal começou a gostar e daí deslanchou, assim, uma encomenda atrás da outra e foi assim, foi bem natural mesmo, assim, mas é um trabalho de detalhe, né? Então, assim, vai um tempo mesmo para fazer, porque ele é muito detalhe, né? A mandala sem detalhe não fica bonita, né? Além dos símbolos, das formas, eu acho que a mandala, se você não trabalhar bem as cores, ela não fica agradável. Eu defino a mandala assim, como você se relaciona com o mundo, tudo que você pode doar para o mundo,
né? Por isso que ela é complexa, por isso que ela tem muitas formas e cores e ela é a sua expressão para o mundo. Quem quiser conhecer meu trabalho, eu tenho uma página no Facebook, facebook.com/omandalier, e também pode me mandar e-mail, que é pri.mascari@gmail.com. Olha, Fernanda, muito interessante essa cultura aí da confecção das mandalas. É isso aí, em breve a gente vai ter uma mandala aqui que a Pri Mascarenhas está preparando pra gente para colocar aqui no cenário do equilíbrio. Fernanda, você sabe fazer suco verde? Ainda não. Ainda não? Então vamos aprender com a Mariane Nage, direto do Spa São Pedro, trazendo aí mais uma dica nutricional muito bacana. Olá! Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é o famoso suco verde. Vamos conhecer os ingredientes? 3 talinhos de agrião higienizados ou uma folha de couve, uma fatia grossa de abacaxi, uma colher de chá de gengibre ralado, 2 folhinhas de hortelã. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Servir gelado e consumir imediatamente. Essa foi a nossa dica de hoje. Semana que vem voltaremos com mais novidades. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa com a nutricionista Jéssica Carvalho sobre alimentos antioxidantes. Não saia daí que é rapidinho. Nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. O Boticário. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio. O programa de hoje vai falar sobre os alimentos antioxidantes e a partir de agora a gente conversa com a nutricionista Jéssica Carvalho. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E o que são aí os alimentos antioxidantes que a gente está falando? Os antioxidantes, eles controlam a absorção de radicais livres, né? Eles são responsáveis pelo envelhecimento precoce, pelo aparecimento de doenças ou até mesmo por parte de hereditariedade de doenças. Então, eles controlam a inibição dos radicais livres. Agora, o que são os radicais livres que a gente também ouve falar, mas muitas vezes a gente nem sabe o que é? Na verdade, os radicais livres, eles são a parte negativa. E os antioxidantes são responsáveis pela parte positiva. Então, os antioxidantes neutralizam isso. Os radicais livres nada são que formados a partir de estresse, trabalho, radiação solar, poluição. Então, quanto mais a gente não cuidar da alimentação ou quanto mais a gente não fizer uso dos antioxidantes, nós vamos apresentar cada vez mais radicais livres dentro do nosso organismo, que consequentemente pode resultar em colesterol, diabetes, hipertensão e até mesmo câncer muitas vezes. Mais antioxidante a gente consumir na nossa alimentação, mais iremos combater os radicais livres, porque eles são negativos. Então precisamos consumir de forma positiva. Então eles vão ajudar a neutralizar isso. Não que pessoas que já têm problemas com doenças ou podem aparecer devido a histórico familiar, eles vão reduzir. Não posso dizer que eles vão controlar, não vai aparecer a doença, mas pode ser que apareça, mas vai controlar. Agora, a gente tem algum tipo de contraindicação para consumo de alimento antioxidante? Porque falar de alimento é fácil. Agora, quais são esses alimentos? Por exemplo, cúrcuma, se fala muito, linhaça, aveia, o que mais que a gente pode falar? Não temos alimentos que não são antioxidantes, se for de forma natural. Não precisa ser um alimento orgânico para ele ser antioxidante.
As frutas são antioxidantes, as verduras, os cereais integrais, a parte de grãos. E temos algumas coisas no mercado que potencializam isso. Por exemplo, a cúrcuma, ela é anti-inflamatória, então ela melhora toda a parte celular. Ela ajuda a diminuir a oxigenação dos radicais livres que fazem mal. Então ela controla isso. O gengibre, parte respiratória. Vitamina A, excelente, diminui a inflamação. Parte de saúde ocular também resolve bastante. Infecções que podem vir derivadas de outras coisas também. Mas temos o chá verde que está na moda, o hibisco que está super falando. Mas não tem nenhuma contraindicação. Não tem contraindicação. Todo mundo precisa consumir antioxidante. Porque mesmo fazendo atividade física ou mesmo não fazendo nada, nós produzimos radicais livres. Não temos como inibir que não produza. Então todo mundo tem. Só que a gente precisa controlar ainda mais com a vida sedentária e o estresse do dia a dia. Então, Jéssica, não tem uma recomendação a um determinado grupo de pessoas ou quem está muito exposto ao estresse e tudo mais, tem que consumir mais antioxidante. Qualquer pessoa deve consumir isso sem moderação? Sem moderação. Quanto mais, melhor. Quanto mais colorido o prato, quanto mais colorido for a nossa vida alimentar, mais antioxidantes iremos consumir. Agora, só concluindo, existe algum tipo de suplementação em relação a antioxidantes? Sim, é isso temos também? muitos no mercado. Podemos citar, por exemplo, o mais falado no momento, que é o ômega 3. O ômega 3 é um antioxidante potentíssimo, ele controla parte cardíaca, ele controla também a parte cerebral, memorização, diminui o estresse, parte coronária inteirinha. Então, assim, quem tem problemas com colesterol elevado, o ômega 3 vai ajudar a reduzir esses níveis, aumentando o HDL, que é o colesterol bom que nós temos na nossa corrente sanguínea, e diminuindo o LDL, que é o colesterol ruim, que é o ladrão no caso. Agora, suplementação, no caso, aí tem que ser indicação de uma nutricionista, de um nutrólogo, né? Sim, não é uma coisa simples, não é qualquer um pode comprar. Não tem que ter uma indicação, tem que ter uma avaliação do médico ou do nutricionista juntamente, mas temos conseguido encontrar vários tipos de antioxidante na própria refeição do dia a dia. Vamos dizer, Jéssica, que se fosse para passar uma recomendação no caso do ômega 3. Sim, por exemplo, o ômega 3 nós temos que ter cuidado principalmente com a composição do produto. Não pode ser um simples produto e nem um simples ômega 3. Então, quais são os cuidados que a gente deve tomar sempre? Ver se ele é isento de metais pesados, porque não adianta consumir um ômega 3 rico em mercúrio, por exemplo. A cápsula tem que ser oleaginosa, não há necessidade de armazenar dentro da geladeira, não se deve armazenar em cima da geladeira também, porque a gente acaba tendo um aquecimento ali em cima da geladeira que não pode. E o ômega 3 tem que ser isento de metais pesados, tem que ser derivado de um peixe de alta qualidade. Por exemplo, temos no mercado o barracuda, é um dos melhores peixes que tem concentração de ômega 3. Outra coisa que vale a gente ficar sempre atento com o ômega 3 é a quantidade de metais pesados mesmo, que não adianta consumir um com alto teor de mercúrio e tá consumindo um ômega 3 achando que é bom e não é. Muitas vezes não é. Que você tem que ter. É um cuidado que a gente tem que ter com a água, da origem mesmo do ômega 3. Tem de todos os preços, desde os mais caros até os mais baratos. E outra coisa, que vale muito também a gente ter contato com o ômega 3 e saber comprar, ele tem que ser odor free. Que não adianta o paciente ou a pessoa, o consumidor, comprar um ômega 3 que ele não seja odor free. O que é odor free? Quando você ingere a cápsula, é absorvida no intestino. Quando ela estoura, ela não pode voltar esse gosto de peixe. Que muitas vezes as pessoas relatam isso, né? Ai, doutor, olha, eu tomei ômega 3, mas tá voltando aquele gosto. Isso que não pode acontecer, ele tem que ser odor free. Olha aí que interessante. A gente vai parar rapidinho para o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta aqui para essa conversa sobre alimentos antioxidantes com a nutricionista Jéssica Carvalho. Não saia daí que é rapidinho. Nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. O Boticário. O ensino médio do Colégio Ser tem por principal objetivo levar os nossos estudantes a estar nas melhores universidades do país. O principal diferencial do Colégio Ser, acredito que seja a proximidade que os alunos têm dos seus professores. Estar com eles no intervalo de uma aula, no finalzinho da aula, nos corredores, faz parte do nosso cotidiano, e não somente nos plantões de dúvidas e nos laboratórios de redação.
Pois bem, já estamos de volta com o nosso Equilíbrio pela ITV, canal 24 da NET, e hoje o nosso papo é com a nutricionista Jéssica Carvalho falando sobre os alimentos antioxidantes. Esses alimentos, então, Jéssica, eles precisam fazer parte de um plano de alimentação das pessoas, elas precisam saber como fazer essa diversificar o prato, como você falou, um prato mais colorido, ou então, no caso, utilizar alguma suplementação, e isso, como citávamos no bloco anterior, precisa realmente ter a consulta de um profissional, não é? Sim. Quanto mais saudável for a nossa alimentação, menos radicais livres, menos negativos iremos ter, mais positivos ou neutros iremos ter no nosso dia a dia. A atividade física, eu acho que é indispensável. Temos que fazer atividade física pelo menos 3 vezes na semana para combater esses radicais livres. Ela ajuda a eliminação desses radicais? Ela ajuda na eliminação dos radicais livres também. Não que ela não vá formar radicais livres durante o treino ou durante a prática da atividade, mas pelo menos a gente consegue reduzir um pouquinho. E o importante é a suplementação após a atividade física também. Agora, a formação de radicais livres dentro do nosso organismo, a gente pode falar aí que é uma consequência desse nosso estilo de vida moderno? Com certeza. O excesso de sódio do produto industrializado, o excesso de conservantes, de corante, tudo faz com que a gente tenha mais radicais livres e acaba tendo um envelhecimento precoce, o aparecimento de doenças que não deveriam acontecer. Então, o estilo de vida sempre tem que ser a forma mais saudável possível. Não precisa comprar suplementos. No dia a dia a gente consegue ter um prato colorido. Seja um prato de sobremesa de salada diário, não vai fazer mal a ninguém. 2 colheres de sopa de legumes refogados também não vai fazer mal a ninguém. Uma proteína, um arroz, um feijão, é um prato colorido. E tem antioxidante. Na alimentação, a gente encontra tudo isso realmente na alimentação, no dia a dia, né? Na alimentação. Lógico que hoje nós temos alguns cereais, principalmente a aveia, que combate a parte de doenças cardiovasculares. Isso que eu te pedi, dar mais alguns exemplos de alimentos antioxidantes que a gente pode encontrar facilmente aí no mercado, enfim. A aveia, que é um dos produtos mais baratos que a gente tem no mercado, não pesa para o consumidor. Consumir 2 colheres de sopa ao dia. Ah, não gosto de comer aveia na fruta. Põe no arroz e no feijão, diminui a absorção já um pouco de glicose da refeição. O arroz, não consome integral, que é muito bom, é super antioxidante. Então acrescenta aveia no arroz, diminui a absorção um pouquinho de glicose da refeição. Na hora do preparo, colocou o feijão, coloca uma colher de sobremesa de aveia. Pode ser o farelo, que é um pouquinho mais fino, mas pelo menos a gente não absorve de cara esse tanto de açúcar que tem o arroz branco, por exemplo. Entre as doenças mais relacionadas a essa questão do grande número de radicais livres dentro do organismo ou a deficiência dos antioxidantes, o que você pode citar, as que mais aparecem, Jéssica? As que mais temos hoje é a diabetes, o excesso de colesterol, que é o LDL, que é o colesterol ruim, e a baixa do HDL, que é o colesterol bom. Então, é uma das coisas que a gente mais tem. O triglicérides também, que é o excesso de consumo de alimentos industrializados. Arteriosclerose também temos bastante, doenças cardíacas também e até mesmo o câncer, que não deixa de ser uma somatização de vários fatores, mas a alimentação está muito ligada a isso. E a gente está falando isso de doenças, vamos falar assim, crônicas, né? Mas tem algum outro tipo de reação da falta desses elementos dentro do organismo, ou excesso dos outros que são prejudiciais? Causa um cansaço, algum tipo de fadiga na pessoa, que ela não sabe de onde vem? Tem um pouco disso também? Tem sim. Até mesmo porque como hoje as pessoas acham que o mais fácil é a comida pronta, o mais fácil é fazer a fritura, por exemplo, no dia a dia, na refeição principal, as pessoas tendem a ficar mais cansadas, porque acaba tendo mais deficiência de vitaminas e minerais, por exemplo. A vitamina D, que é a do sol, que 90% da população tem deficiência, precisa ser suplementada diariamente. Precisa consumir alimentos que ajudem essa absorção. A vitamina B12, que é da carne vermelha. Não adianta fazer uma carne frita e achando que está consumindo B12. Nem sempre a gente consegue. As vitaminas A, a vitamina C são muito sensíveis. Então tem que estar sempre ligada a um consumo de alimentos adequados. Um prato colorido, é simples, é um prato colorido. Quando a gente fala em colorido, quais são as principais cores que a gente tem que estar atento aí na hora de montar o prato? O verde escuro, que é rico em ferro, vitamina C. O beta-caroteno, que é a vitamina A, que é particular, combate a infecções, que é a parte amarela, né? Ou amarela, ou laranja, ou vermelho, alimentos laranja, por exemplo. Se eu colocar arroz, cenoura, beterraba, chuchu, abobrinha, batata doce, que está super em alta, que as pessoas acham que a batata doce faz milagre, ela não faz, ela só tem índice glicêmico menor, ela é mais rica em fibras do que a batata normal.
Temos também a parte de folhosos, né? Folhosos verdes escuros, que combatem a anemia. Tem um pouquinho de vitamina B12 para os vegetarianos que não consomem. A parte de ovos também é muito rica em antioxidante. Muito bem. Jéssica, acho que ficou bem claro para as pessoas, né? Fica o recado, então, para você que está acompanhando o programa Equilíbrio, da importância de nós consumirmos alimentos aí que contenham aí os antioxidantes, né? Para combatermos os radicais livres. Você já deve ter aprendido um pouco aí quais as diferenças entre os radicais livres e também os antioxidantes aqui com a presença da Jéssica Carvalho, nutricionista, que bateu um papo com a gente. Jéssica, obrigado por sua participação. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. E agora mais um vídeo da Fernanda Cunha, do Yoga Dance, aqui no Você em Ação. Acompanhe. É isso aí, mais um vídeo enviado pela Fernanda Cunha, ela que está participando sempre aqui com a gente do Equilíbrio, enviando os vídeos de Yoga Dance, depoimentos, enfim, bastante interessante. Legal, faça como a Fernanda, participe você também aqui do nosso Equilíbrio. Já sabe o endereço, hein? contato@equilibriotv.com. Semana que vem, 22h30, mais um programa inédito para você aqui pelo canal 24 da NET. E se você perdeu alguma edição do Equilíbrio, quer rever alguma matéria, algum programa que você julgou mais interessante, então acesse o nosso canal no YouTube ou então a nossa página na rede social, facebook.com/ITV Sorocaba. É isso aí, uma ótima semana, um beijo grande, até mais. Até lá, tchau, tchau. Você assistiu Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário, nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e que de uns tempos para cá tem virado moda. Toda essa coisa da medicina natural, alternativa ou holística tem uma origem muito importante, que é a medicina ayurvédica. A Ayurveda é um grande livro de filosofia da Índia que tem muitos anos, há milênios ele foi escrito. E esse Ayurveda deu base a essa medicina que na verdade não é só uma relação de saúde física, é uma questão de filosofia de vida. Então a medicina ayurvédica ela nos propõe muitas dicas e além disso possibilidades de autoconhecimento através de alimentação, massagem, dietas de purificação e algumas práticas. Nos próximos programas, nos nossos encontros, eu vou dar algumas dicas do dia a dia para vocês. Obrigada! A personagem da semana é a publicitária Pri Mascarenhas. Ela transformou a paixão pelas mandalas no projeto Mandalier. Acompanhe o bate-papo.
Mandalier, ele nasceu há uns 2 anos, quando eu comecei a pintar as mandalas em madeira, né? Antes disso, eu sempre fiz artesanato e comecei a fazer. Eu sempre achei lindo o símbolo da mandala e eu comecei a fazer as mandalas em fio. Mas o que me conquistou mesmo, que eu adorei, assim, eu acho que as tintas me encontraram, assim, foi, né, fazer as mandalas em madeira. Então, o Mandalier começou assim, começou de uma inspiração mesmo, assim. Vou comprar as tintas, a madeira e fluiu. Primeiro foi para mim mesmo, tanto que o meu apartamento ele era cheio de mandala. Aí os amigos, né, o meu marido falava, você tem que colocar na internet para que as pessoas conheçam esse trabalho, né? E eu sempre fui meio assim, não sei, né? Será que vão gostar? Aí no que eu criei a página, já começaram a surgir, assim, interessados e o pessoal começou a gostar e daí deslanchou, assim, uma encomenda atrás da outra e foi assim, foi bem natural mesmo, assim, mas é um trabalho de detalhe, né? Então, assim, vai um tempo mesmo para fazer, porque ele é muito detalhe, né? A mandala sem detalhe não fica bonita, né? Além dos símbolos, das formas, eu acho que a mandala, se você não trabalhar bem as cores, ela não... Do Mandalier. E ainda a Mariane Nagy traz uma receita nova, direto do São Pedro Spa Médico. Não saia daí que o equilíbrio está só começando. Para a gente começar, no Ponto de Equilíbrio, temos a instrutora de yoga, Nicole Fontes Lima, nos falando sobre a Ayurveda, que é, digamos assim, um conhecimento milenar, que nasceu na Índia, é chamada também da ciência da vida. Vamos acompanhar. Olá. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário, nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, está no ar mais uma edição do programa Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. O tema principal desta semana é a alimentação com os antioxidantes. Você já ouviu falar desse tema? Quem vai abordar com a gente esse assunto é a nutricionista Jéssica Carvalho. Vai abordar esse tema aqui no estúdio com a gente. É isso aí. A Nicole Fontes Lima conta pra gente sobre a Ayurveda. A instrutora de yoga fala logo mais no Ponto de Equilíbrio. Tem mais, o personagem da semana é a Pri Mascarenhas, que fala como uma paixão pelas mandalas se transformou no projeto